E uma pessoa, irmãos, sanguínea é um problema. É ruim de conviver com ele. É pavio curto. Só ele tem razão. Só ele dá a última palavra. Ninguém sabe mais do que ele. E quando se pisa no pé, a vontade dele está no cascudo. Pedro era desse tipo. Mas Jesus olhou e disse assim: Pedro, talvez ninguém suporte viver com você, mas eu vou viver com você, Pedro. Eu vou habitar em você, Pedro. Eu vou marcar a sua vida, porque você foi escolhido para ser uma bênção, Pedro. Aleluia, glória a Deus. A igreja que tem as marcas de Cristo, ela é uma bênção. Você quer ver uma coisa interessante? A primeira marca de Cristo que nós como igreja precisamos ter: santidade. Santidade aí no mundo tem uma conotação estranha, porque santidade aí pelas pessoas é vista como alguém que coloca uma saia lá embaixo, alguém que não faz isso ou não faz aquilo. Mas a minha Bíblia diz que santidade é todo aquele que é separado por Deus para viver a vontade de Deus, para viver a sua vida em favor do reino de Deus. Este é santo. Jesus marca a sua igreja com santidade. Escute isso: você é separado por Deus para ser uma bênção. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, sai do meio dos teus, vai para um lugar. Eu estou te separando, Abraão, para você ser uma bênção. Escuta, igreja, você que está aqui, Deus está separando ou já separou você para ser uma bênção. E essa é a marca de Cristo na sua vida. Santidade. A igreja do Senhor, ela é conhecida pela santidade. Eu não estou falando de um estilo ou de usos e costumes. Eu não tenho nada contra. Mas eu estou falando, irmãos, da santidade que a Bíblia estabelece. Que a Bíblia estabelece. Uma santidade que faz a diferença. Um dia eu estava no Marco Zero, eu era adolescente. Fui criado pelos meus avós dentro da igreja. Eu não podia jogar bola porque minha avó dizia que bola era pecado. Na casa da minha avó, entrou televisão, tinha 13 anos de idade. Porque ela dizia que aquilo era santidade. E um dia eu estava no Marco Zero ali em Recife, que já foi sabe onde é. E tinha uma igreja lá fazendo uma vigília. E aquela igreja fazendo aquela vigília, tinha umas jovens com as faixas assim na testa, com o nome Jesus, meio doidona assim, o jeito dela, sabe? Aquilo me causou assim uma estranheza. Eu disse: rapaz, porra, é crente nada. Como é que porra é crente desse jeito? Já viu crente fazer isso? E eu estava de longe, de repente eu vi um camarada que ele estava drogado, mas muito drogado. Aquele cara estava malucão mesmo. E ninguém chegava perto dele, ele estava sujo. E de repente eu vi aqueles jovens que eu estava julgando mal. Eles se aproximaram daquele viciado, daquele drogado, e sentaram no chão com ele. E eu, curioso, fui chegando de perto assim, até um ponto que desse para mim escutar o que eles estavam falando. Quando eu começo a escutar, irmãos, eu vejo, sabe o que? Eu vejo uma igreja. Uma igreja que talvez não tinha a aparência que eu esperava que ela tivesse, mas era uma igreja santa, era uma igreja ungida. Eu vi jovens pregando a palavra para aquele viciado. Eu vi jovens dizendo: olha, Jesus ama você, Jesus pode mudar o teu coração. Com pouco tempo aquele viciado começa a chorar e ele entrega a vida a Jesus ali. E sabe o que eu aprendi naquela noite? Que a igreja de Jesus, ela não deve ter a aparência que eu quero, mas ela deve ter a presença, a unção do Espírito de Deus sobre a vida dela. Ora, canta, labaçu, labaçu, aleluia. Jesus quer usar você do jeito que você é. Jesus quer usar a sua vida, do seu trabalho, aonde você convive. Jesus quer usar você na tua simplicidade. Talvez você não seja um grande pregador, mas Jesus essa noite trouxe você aqui para dizer: seja uma bênção. Saiba que a minha unção está sobre você. Você é a minha igreja. Aleluia, glória a Deus. A marca de Cristo na vida. Aleluia.
começou a ter a marca. Esse mesmo Pedro, irmãos, preste atenção. Esse mesmo Pedro, olha o que é a marca, que negou a Jesus 3 vezes. Lá em Atos, a Bíblia diz que ele apanha. Depois que ele apanha, ele volta feliz da vida, dizendo assim: eu estou feliz. Por que, Pedro? Porque ele levou a surra. Pô, mas como assim? Porque ele levou a surra pelo Evangelho de Jesus. Olha a marca de Jesus. Olha como Deus transforma. Escute só comigo uma coisa muito importante. Você sabe qual foi uma marca assim fundamental depois da santidade que Deus colocou na vida de Pedro? Amor. Amor independente de quem fosse. Um homem que puxou a espada e para na orelha lá do soldado. Agora esse homem, meu irmão, apanha na cara e continua dizendo para quem ele bateu: Jesus te ama. Aleluia. Pedro agora entende o seguinte: olha, a minha vida só tem um propósito, um sentido: pregar a palavra. E Deus coloca no coração de Pedro uma bomba, mas um amor tão grande que o Pedro que nega agora é o Pedro que morre pela palavra de Deus, que morre por Jesus, morre dando glória a Deus como igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse Pedro, que Deus chama ele e faz dele uma bênção, é o mesmo Pedro, irmãos, aleluia, bruto, ignorante, que na descida do Pentecoste ele sobe e começa a pregar. E o coração daquele homem estava tão cheio do amor de Deus, porque a igreja de Deus tem que estar cheia do amor de Deus. Olha, amar nem sempre vai ser fácil, aprenda isso. Amar nem sempre vai ser fácil. A palavra ágape, em uma das suas raízes, da tradução original, quer dizer, irmãos, que é aquele que se coloca no lugar do outro, para favorecer o outro, mesmo quando ele tem que se prejudicar. Foi isso que Jesus fez. A marca da igreja principal é o amor de Deus. Quer ser uma bênção? Ame. Pastor, mas amar fulano é ele mesmo. Ame. Ame. O amor de Deus é algo tão poderoso. Olha, escute só, a gente fala assim: o poder de Deus transforma o homem, não é? Mas tu sabe como é que o poder de Deus atua para transformar o homem? É através do amor de Deus. Deus, ele ama o homem de uma forma tão tremenda que ele consegue criar no homem, sabe o que? O sentimento de: eu preciso da graça de Deus. Eu preciso ser transformado por Deus. Paulo diz que o amor de Deus é tão grande que ele chega a constranger. Você já foi constrangido por alguém lhe tratar tão bem? Já sentiu assim? Eu me sinto assim direto. Às vezes a pessoa trata a gente tão bem que ele até se sente mal pelo tratamento que estamos recebendo, porque não precisa tudo aquilo. Se você parar para pensar no amor de Deus, é assim que o homem deve se sentir mal, porque ele não mereceu, ele merecia o inferno. Mas mesmo merecendo ir para o inferno, Jesus amou, deu a sua vida e disse ao diabo: olha, eu estou rasgando a cédula que condena ele, eu estou dando a ele o direito de vida eterna. Ele tem sido a maldição, mas eu estou transformando ele numa bênção. Aleluia. O amor de Deus. Pare para pensar. Talvez não todos aqui, mas quantos aqui antes de Jesus, irmãos, viviam uma vida que talvez se você continuasse, nem vivo estaria? Eu nasci num lugar, irmãos, apesar de ter nascido na realidade de São Paulo, mas a minha infância foi em Vitória, Santo Antão. Dos meus 7 para frente.